Fala pessoal, tutto bene? Hoje, o Doutrinadores da Bola traz a história do primeiro goleiro capitão campeão mundial. Monstro histórico, era conhecido como Il Uomo di Gomma, devido a parecer feito totalmente de borracha. Da Juventus para a eternidade, Gianpiero Combi. Gianpiero Combi nasceu no dia 20 de novembro de 1902 em Turim, na Itália. Jogava como goleiro. Nascido na bela Torino, como dizem os italianos, o pequeno Gianpiero sempre esteve brincando entre os amigos. Precisasse de alguém para ficar no gol, era com ele mesmo. Quando criança, ainda pegaria uma das mudanças de regra que mais impactaram na vida dos goleiros. A partir de 1912, passaria a ser proibido o goleiro tocar com as mãos fora da área. Isso também fez com que o biotipo de quem ficasse no gol mudasse, dos gigantes pesados para os atletas mais leves. Mesmo com essa mudança, era comum ver o pequeno sempre ficando entre os últimos a serem escolhidos. Afinal, mesmo agarrando, quem queria contar com um goleiro tão pequeno e franzino? Como a grande maioria das crianças que amavam chutar uma bola naquela região, Combi tinha apenas um sonho: ser jogador da maior equipe da cidade, o Torino, e lá ele tentaria sua sorte. Como muitos já indicavam, a equipe grená não quis nem tentar aproveitá-lo por conta da estatura. Chateado, logo percebeu que era melhor seguir outro caminho, porém lhe indicariam para fazer um teste numa outra equipe da mesma cidade. Meio desconfiado, ele foi assim mesmo. Sua preocupação nem era tanto a de passar na peneira, mas o fato em jogar em um clube inferior lhe chateava. Mas por que não ajudar na revolução e ajudá-los a se tornarem grandes? Desta forma, Combi fez a avaliação e, apesar de ser baixo para os padrões do futebol da época, seus pouco mais de 1,70 m em nada atrapalharam a fazer as plásticas defesas, e dali em diante ele seguiu seu caminho jogando pela base da Juventus. Posteriormente, começaria a treinar na terceira equipe da Juve e aos poucos foi se mostrando um jogador valoroso. Procurava compensar a falta de estatura com ótimas defesas e uma solidez de uma rocha. Outro fator importante é que Gianpiero sempre procurava melhorar. Para ele nunca era o bastante e seus treinamentos eram cada vez mais puxados. A partir de 1921, começaria a treinar na primeira equipe, porém seu primeiro jogo só ocorreria no ano seguinte. No dia 4 de março de 22, Combi teve sua primeira grande oportunidade em um jogo a valer pelo campeonato italiano, em frente a uma das maiores equipes da época, o Pro Vercelli. Pense na pior estreia possível. Gianpiero sofreu com uma defesa desorganizada e levou não um ou dois, mas 7 gols. Parte da imprensa já se questionava se valeria a pena os bianconeri seguirem acreditando em um goleiro tão pequeno e que fora vazado 7 vezes em sua primeira partida. Porém, a diretoria da Vecchia Senhora lhe deu total confiança e Combi sabia que só havia uma forma de compensar tal carinho: trabalhando mais ainda. Ao término de cada sessão de treinos, ele pedia aos atacantes para que chutassem para ele o mais forte que pudessem. Com muito suor e trabalho duro, ele chegou à sua melhor forma e atingiu a titularidade imediata. Agora, contando com uma equipe muito mais ajeitada, o goleiro enfim começaria a fazer história não só na Juventus, mas no futebol italiano como um todo. Entre 25 e 26, ele fechou o gol de tal forma que só sofreria 18 gols e bateria o recorde de clean sheets. Gianpiero Combi ficou 934 minutos sem sofrer nenhum gol sequer, recorde esse que só seria batido por um tal Gianluigi Buffon 90 anos depois. No dia 15 de abril de 1934, fechando 367 partidas, sendo 348 apenas na primeira divisão do país e um pentacampeonato do Calcio, ele cumpriu seu dever, deixando um legado para as futuras gerações de jogadores da Juventus. Pela seleção italiana, estrearia no dia 6 de abril de 1924, com então 21 anos de vida. Coincidentemente ou não, sua estreia pela Azzurra, tal qual pela Juve, foi uma derrota por 7-1, porém para a fortíssima Hungria. O ano era 1934 e a segunda edição do torneio seria sediada em casa. Sofrendo com o fervilhar político do país e mundial, seria crucial um título para Combi, um dos mais experientes e capitão do selecionado.
Inicialmente, a ideia era levá-lo apenas para compor o elenco, como reserva de Carlo Ceresoli, goleiro da Internazionale. Mas devido à lesão do então titular, Giampiero tornou-se não só o primeiro nome do gol, como também herdou a braçadeira. No dia 10 de junho, o Estádio Nazionale de Roma ficaria atônito para ver quem ficaria com a glória do maior troféu do futebol mundial. Apesar de ter notoriamente falhado no gol de Puk aos 26 minutos do segundo tempo, o Combi não se deixou abalar e a partir daquele momento não seria mais vazado. Orsi deixaria tudo igual 10 minutos mais tarde. Na prorrogação, Angelo Schiavo faria o gol mais importante da história do futebol italiano e por 2-1, os donos da casa se tornariam campeões mundiais pela primeira vez em sua história e coube a Combi fazer as honras de pegar a taça e também de se tornar o primeiro goleiro-capitão a ter conquistado tal feito na história. Feito esse que só seria repetido em 1982 pelo seu compatriota Dino Zoff. Além de campeão e capitão, aquela final marcou o fim da carreira de Giampiero. Um fim épico para um gigante de apenas 1,74 m de altura. Valeu, amigos, por terem ficado conosco até agora. Tomara que vocês tenham gostado. Abraços a todos, até o próximo vídeo e tchau!